Faz favor. Mais do que uma pergunta, é um comentário. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, porque de facto eu gostei de tudo que ouvi. Agradeço muito ao professor Paulo Borges, aprender muito, não só hoje, mas de outras aulas que assisti. E se eu ouvi bem, acho que não se foi bem prático. Acho que se podia, quando eu digo, disse que, se não me engano, foi o nosso monge que disse que foi à raiz do problema, dos males que estamos a comentar. E disse a raiz era a comunidade, eu penso que é mais cada um de nós. Acho que não se falou bem na gota d'água que cada um de nós pode fazer. De uma maneira bastante prática. Como, por exemplo, sabendo nós que há milhões de gente que não tem água potável, sabendo nós o impacto que é o plástico no oceano, as ilhas de plástico que neste momento temos, poderíamos, por exemplo, chamar a atenção, bebermos água da torneira, uma vez que a nossa torneira até é potável. Por exemplo, isto seria um exemplo daquilo que cada um de nós, como o beija-flor, podia fazer uma pequena coisa. Ou isso não tem importância nenhuma, aquilo que cada um, aquilo que eu posso fazer. Gostava de lançar um desafio ao professor Paulo Borges de fazer aqui um grupo de meditação na Faculdade de Letras, que é uma coisa que eu, enquanto meditadora já há algumas décadas, gostava muito que acontecesse. E acho que a meditação é um instrumento fundamental para essa consciência, essa atenção viva e plena de que fala Thich Nhat Hanh, que é um autor de quem eu gosto muito. E acho que seria interessante. Outra intervenção, por favor. Espiritualidade e ecologia na natureza humana. Será que a natureza humana é de facto espiritual e ecológica? Penso que sim, mas é uma pergunta que eu vou falar. E se realmente como é que se compreende que nasçamos em pecado, segundo a nossa cultura ocidental, e como é que se compreende também essa coisa esquisita de Deus ter mandado o seu filho para ser morto para que fôssemos ecológicos. Ora, vamos, portanto, à primeira pergunta. Penso que depende mais tarde. Eu concordo que não desci à concretitude prática. Achei justamente de evitar receitas, propostas assim muito pequenas. Eu, como tinha pouco tempo, tentei ser prático, sim, mas mais no sistema, não tanto na atitude de cada um ou de cada pequena comunidade. E agradeço a colaboração. Acho que a gota d'água ela é muito importante, mas à medida que a gente se insere numa luta mais global. A parábola do passarinho que leva uma gota d'água para tirar o incêndio da floresta revela um jeito de pensar a atitude na vida que é a minha ação espontânea pode mudar o mundo. O mundo começa pela mudança em mim. E tem uma certa coerência, mas não seria, eu não consigo mudar uma estrutura que é uma estrutura se eu não atacar em diversas dimensões. Então é preciso uma dialética do pessoal e do coletivo. A questão do se o ser humano é espiritual e ecológico, eu acho que é uma vocação. Há um chamado a ser.
há um destino de todos nós. Toda pessoa, diz o Dalai Lama, tem uma semente de compaixão em si. É preciso colocá-la de um modo que desabroche, que floresça. Então, esse é o caminho. Agradeço muito as questões. Em relação à primeira, eu penso que efetivamente há todo um lugar e é fundamental essa mudança a nível individual, o modo como nós produzimos, o modo como consumimos, somos responsáveis pelo que está a acontecer em todo o mundo, obviamente. E se de facto a realidade, como na perspectiva budista, é como uma rede de intra, uma mudança numa consciência e num comportamento vai afetar o todo, vai se reproduzir no todo. E há até teorias científicas que apontam nesse sentido. Os campos morfogenéticos do Sheldrake, etc., diz que quando há uma mudança paradigmática no comportamento de um determinado grupo, isso tende a reproduzir-se em grupos, mesmo que vivam a uma grande distância, mesmo que estejam do outro lado do planeta. Isso acontece no comportamento animal e também acontece no comportamento humano. Agora, parece-me que nós, neste momento dramático da vida humana sobre a Terra, temos que combater em muitas frentes, simultaneamente. E não é só mudança, temos que mudar individualmente, obviamente, isso é a base de tudo, mas penso que neste momento há que haver um combate não só a nível disso que eu chamo de micropolítica, e que tem a ver com a meditação, com a transformação interior, mas também a nível da política e da macropolítica. O atual modelo económico de crescimento ilimitado é absolutamente insustentável. E nós temos que fazer tudo para que o modelo económico seja combatido, seja posto em causa. E temos que fazer tudo para que a ética e a política voltem a predominar sobre a gestão económica dos recursos do planeta. Isso exige não só uma mudança a nível individual, mas mudanças profundas a nível político. E temos que lutar também por elas. Quanto à meditação, isso é um desafio que já me foi feito aqui há uns tempos. Em tempos, a Associação de Estudantes manifestou-se muito interessada. Na altura, não sei já porquê, isso não foi para a frente, mas eu estou perfeitamente disponível para isso. Se houver pessoas interessadas, depois, com certeza, acolho muito bem essa proposta de se criar aqui um grupo. Até porque, de facto, as experiências muito recentes, leiam-se os relatórios científicos, sobretudo os neurocientistas, sobre os efeitos da meditação em termos de transformação da mente, do cérebro e do nosso comportamento, mostram que pessoas que nunca praticaram meditação começam a praticar ao fim de cerca de um mês, de 2 meses, manifestam, entre muitos outros benefícios psicossomáticos, um aumento extremamente rápido do nível de empatia com os outros, sejam humanos, sejam não humanos. Esse crescimento, isso foi estudado, passa de um grupo de pessoas que nunca havia meditado a empatia com outros seres, para além dos amigos, dos conhecidos, dos familiares, era da ordem dos 4% desse grupo, tinha uma empatia mais alargada, e ao fim de 7 semanas de meditação, 20 minutos apenas por dia, esse nível tinha subido para 48%. Era 48% é que eles sentiam uma empatia com os seres vivos em geral, após 7 semanas de prática de meditação diária de 20 minutos por dia. Portanto, isso é muito importante e, a meu ver, é a revolução silenciosa do século XX, é a redescoberta da meditação. Seja por via da tradição budista, seja por via da própria tradição cristã. Há uma comunidade mundial para a meditação cristã, com quem nós temos, aliás, encontros periódicos, que pratica a meditação de uma forma muito semelhante à da tradição budista, e há muitas outras tradições que usam a meditação como forma de repousar a mente e abrir o coração. Abrir o coração e abrir empaticamente o coração para uma experiência não dual da relação com os outros. Bom, quanto ao resto, eu estou convencido que nós não sabemos ainda o que é a natureza humana. Quer dizer, por um lado, obviamente, pela minha exposição, eu acho que não há uma natureza humana. Há uma natureza comum a todos os seres. Agora, nós não conhecemos as profundezas da nossa condição humana. Eu acho que há uma condição humana, não uma natureza humana. Mas nós não conhecemos o que é ser plenamente humano, ou ser humano até às últimas consequências. Nós não conhecemos o que é abrir o coração e a mente e colocar-nos no lugar dos outros, sentir o que sente, abrir o coração empaticamente, sentir o que sente o outro, o que sofre, seja humano ou não humano. Se nós desenvolvermos mais isso, nós descobriremos uma outra dimensão da humanidade, e então talvez sejamos seres humanos mais plenos. Enquanto isso não acontecer, do ponto de vista budista, não diria que estamos em pecado, é uma noção que não existe no budismo, mas estamos certamente num estado de ignorância em relação às nossas potencialidades profundas. E a questão do budismo é mais essa, do autodesconhecimento. Não é tanto de havermos transgredido um qualquer mandamento. Nós, pura e simplesmente, não nos conhecemos ainda plenamente. E por isso não usufruímos de todas as nossas potencialidades. É apenas isso. Usurpando o direito aos conferencistas, eu gostaria de fazer um pequeno comentário.
dentro da minha teologia, e não há só uma teologia, há várias teologias dentro do cristianismo. Eu não dou prioridade nem ao pecado, nem a Cristo Redentor. Eu dou Cristo, manifestação de Deus, mas não Cristo Redentor. E, muito sinceramente dizendo, a encarnação não é por causa do pecado. Não foi por causa do pecado. Completando aí um pouco o que disse o Paulo Vaz, e também não coloco, digamos, o sentido da religião como, digamos, a forma de vencer o sofrimento. Nem pecado, nem sofrimento em primeiro lugar. Mas isso, enfim, peço desculpa de ter interferido numa área que não é propriamente a vossa. Mas, faz favor. A minha questão, eu aprendi algumas coisas hoje, mas continuo a achar que estarmos numa universidade é provavelmente o sítio mais indicado para colocar esta questão. O nosso modelo de educação, o nosso ocidental, é um modelo onde nos são apresentados os problemas e nos pedem as soluções para esses problemas. Não é um modelo que nos pergunte qual é o problema, como chegar ao problema. Eu já ouvi hoje aqui serem chamados às tribos indígenas de povos não evoluídos. E a minha questão é, eles que não têm educação e que respeitam a natureza e que não são a causa destes problemas, o que é que faz nós, povo ocidental, povo... Mas eu não disse que não era evoluído. Deixa-me só terminar. O que é que faz de nós, povo educado, povo literado, ser a origem desses problemas ambientais, quando os povos, evoluídos ou não, a questão não era essa. A minha questão é mais no sentido de nós que sabemos, nós que somos educados, nós que aprendemos, porque é que com essa aprendizagem somos nós exatamente a origem deste problema. Essa é que é a minha questão. Vou já falar, só para dizer que eu disse o contrário. Quis dizer o contrário. Queres responder? Não, deixa responder. Bom, eu diria, obviamente, que felizmente que há povos que não são evoluídos no sentido deste paradigma civilizacional dominante. Eu penso que hoje a saída para a crise que nos encontramos, não só na Europa, mas em todo o mundo, que é uma crise de paradigma civilizacional, passa em boa medida por nós termos a humildade, nós europeus e ocidentais, temos a humildade de repreender muitas coisas com os povos indígenas, que verdadeiramente podem talvez trazer-nos soluções nas quais nós não podemos pensar porque não temos categorias para isso, porque estamos sujeitos a um paradigma que é perfeitamente oposto, é o causador dos problemas e, portanto, não nos pode trazer as soluções. Nós temos que pensar fora do nosso paradigma para podermos encontrar as soluções para os problemas causados pelo nosso paradigma. E, nesse sentido, temos muito a aprender com todas as culturas indígenas, que, obviamente, só de uma certa perspectiva, de uma certa noção muito etnocêntrica de desenvolvimento, são subdesenvolvidas. Numa outra perspectiva, serão certamente culturas mais desenvolvidas do que a nossa. Eu gostava de dizer que, para mim, nós somos educados para resolver problema, porque estamos dentro da ideia de problema e da ideia de pecado, dentro de uma falha, e, portanto, no início está mal e a gente tem que resolver. Essa não é a minha posição. E, portanto, eu sou, inteiramente de acordo consigo, contra o nosso estilo de educação, o nosso sentido de ciência. Mas, acho que já agora. Isto não será propriamente uma dúvida, uma questão, é só um pormenor que eu gostava de... Fale alto, porque eu... Peço desculpa. Estava a dizer que isto não será propriamente uma questão que tocar, mas é antes uma pequena nota a que devemos ter atenção. Nós, enquanto muitas vezes olhamos para estas questões de um ponto de vista muito individual, não tanto enquanto não ao nível pessoal de cada indivíduo, isto é, de cada pessoa separadamente, até em termos coletivos, nós podemos considerar que isto é uma visão muito limitada dos problemas que temos, porque
ao olhar para o pouco tempo em que este tipo de impactos ambientais ocorreram, desde há 2 séculos atrás que se iniciou este processo, comparando esse período de tempo tão pequeno em que isto se processou e até afastando um bocadinho a perspectiva, e se olharmos ao pouco tempo que é a que nos podemos chamar humanos, em que vivemos enquanto humanidade, ao pouco tempo que a nossa espécie tem de vivência neste planeta, ao pouco tempo que nós temos, que nós tivemos até agora para observar o mundo, para procurar respostas, para tentar perceber o que é que se passa à nossa volta, para tentar perceber o que é isto onde nós estamos, esta realidade. Muitas vezes nós nos deixamos arrastar, lá está, por essa visão de que nós estamos a chegar ao fim de alguma coisa, ou que estamos a causar impactos irreversíveis. Olhamos muitas vezes, e essa visão dos problemas pode ser muito avassaladora. Nós olharmos para as coisas e pensar que estamos à beira de um abismo, não temos capacidade, vai ser a minha geração que vai sofrer com isto, ou vai ser a geração dos meus filhos que vai sofrer com isto. E acho que devemos olhar um bocadinho, devemos pôr-nos um bocadinho no papel da humanidade enquanto raça, enquanto espécie, que vive cá há muito pouco tempo, que ainda temos muito pouco contacto com o que é a realidade, pelo menos da nossa perspectiva, digamos, desde que nós temos capacidade de percepcionar o real e de processar e de o analisar, porque é isso que nós aqui nas civilizações ocidentais vivemos muito com esse foco, analisar, resolver problemas, dividir até o mais ínfimo, até a mais ínfima partícula, a maneira como nós podemos olhar as coisas. Isto é tudo muito novo para nós e acho que essa novidade que também temos que ter um bocadinho, agarrando um bocadinho na ideia de compaixão que existe entre nós. Uma das coisas mais importantes também que eu fui absorvendo ao longo da minha análise às filosofias budistas e até que estão relacionadas com todas as outras filosofias. Se nós formos ao fundo da questão, toda a gente reconhece ao mesmo, todas as religiões tentam chegar ao mesmo ponto. Isto tudo para dizer que temos que ter também compaixão para nós, connosco próprios enquanto humanidade. Portanto, estamos aqui há muito pouco tempo e temos que olhar para temos que ter um bocadinho de humildade de reconhecer que não temos capacidade ainda. Já decidido. Mas alguém, só mais uma intervenção. Faz favor. O Padre Marcelo citou essa má tradução do texto bíblico do Gênesis, de dominai a terra, por contraponto à boa tradução do cuidado, como uma das razões que poderia ter levado a esta hegemonia da humanidade sobre a natureza. E citou também o movimento franciscano, poderíamos falar de outros movimentos no interior do próprio cristianismo que tentaram reconciliar a espiritualidade cristã com a natureza, aliás, na boa tradição bíblica também. Por isso eu perguntava-lhe de que modo é que seria possível as igrejas cristãs, partindo da Bíblia e da sua própria tradição, destes 20 séculos, digamos assim, ser pedagógicas e ensinar as pessoas a terem uma outra relação mais reconciliada com a natureza. Eu agradeço as duas colocações. Realmente, de fato, o importante é a gente não perder a esperança. E quando eu entrei no mosteiro como monge, o abade me levou no primeiro momento a uma sala do capítulo onde os monges se reuniam, e lá estava escrita uma frase em latim, do livro dos Provérbios: o justo é aquele que se acusa primeiro. E ele disse: sua vida monástica tem que partir daí. Primeiro se criticar, ter uma consciência crítica, e a partir daí buscar o que o Evangelho chama de conversão. E os monges beneditinos fazem um voto de conversão permanente.
tempo todo, conversão de costumes. Então, hoje a gente tem isso numa linha ecológica, cósmica, e não somente individual. Então, quando a gente critica, não é porque a gente está sendo negativista, pessimista, dizendo que tudo está acabando. É o contrário, para transformar, para mudar. O patriarca Bartolomeu I, de Constantinopla, instituiu para toda a ortodoxia um dia de cuidado ecológico por ano. Uma espécie como a gente tem as celebrações de Natal, Páscoa, Pentecostes, um dia que é o da criação, o primeiro domingo de setembro. E isso está sendo cada vez mais também entrando na liturgia ocidental. Eu encontrei essa celebração em algumas dioceses da Itália e também do Brasil. E é evidente que quando a gente toma o cuidado de unir mais criação e redenção, como eu falava, a gente salienta mais a dimensão da bênção de Deus na vida, uma visão da fé mais positiva e não tanto como quando eu fui criado, quando eu era pequeno, sobre o pecado, o castigo, o inferno e etc. Então, acho que é uma dimensão ecológica, essa dimensão da unidade, da complementariedade das culturas, de nós todos formarmos uma humanidade só, única e em comunhão com a comunidade da vida. Paulo Borges. Rápido. O silêncio é a maior expressão da empatia. Então eu agora tenho a palavra ao nosso terceiro que deu o sucesso desta sessão, também estava Eu termino com as palavras ou com o silêncio do Borges. Acho que é importante que nós aprendamos todos a contemplar o grande mistério da vida, manifestado em cada um de nós e em todas as criaturas no qual no dia a dia nos relacionamos. Eu só espero que eu e cada um de nós aprendamos isto, a contemplar o grande mistério deste dom que temos todos e que é a criação. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Presidente desta sessão. Eu, por minha parte, agradeço muito especialmente à Maria José esta iniciativa, que não é apenas uma devolução, eu penso que é uma atitude consciente e um teor de vida, e a tal gota de água também se faz desta maneira. Então eu vou passar da gota de água. Então, e ao Carlos João. Não tenho mais palavras para acrescentar, apenas por palavra de agradecimento aos oradores pelas comunicações que fizeram, ao Padre Cerqueira pela orientação desta sessão, aos proponentes desta iniciativa, o Padre do Consulado, do Instituto Nacional de Consulado, e a Maria José Varanda, a doutora Maria José Varanda, dos Sociais de Ambiental. Mas, sobretudo, um agradecimento a vocês, ou seja, ao público que esteve presente. Isso foi tudo. Muito obrigado.